Pai, obrigada pela oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez de estar aqui na sua presença. Obrigada por tudo que já vivemos. Venho pedir agora nesse momento que o Senhor esteja com as crianças no culto infantil, que eles possam estar com o coração aberto e os tios preparados para ministrar ao coração deles. E que eles possam expandir, ó Pai amado, tudo aquilo que aprenderem ali nas suas casas. É o que eu te peço e já agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. É bom estar na casa do Senhor, celebrando ao Senhor por tudo que Ele é para nós, o nosso Deus, né? Ainda que alguns ainda com o coração impactado aí pelo jogo, mas mais importante que um jogo, mais importante que uma seleção, é a nossa vida no Senhor, não é em todo o tempo, a nossa gratidão ao Senhor. Ontem nós tivemos um dia memorável aqui, um dia de celebrar os 53 anos da nossa embaixada, Pastor Lino Frota. Foi um dia incrível. Eu quero agradecer a cada um que trabalhou. Teve uma galera que trabalhou muito, muito ali na cozinha. Cozinhar para 400 meninos é um desafio, né? Muito grande ali, mas toda a galera do apoio, a galera que trabalhou aqui no todo o suporte. Foi um tempo muito especial de gratidão a Deus, pela embaixada Lino Frota, pelos nossos meninos. Eu louvo a Deus pela vida dos conselheiros, né? Todos que tem trabalhado arduamente para que essa organização continue crescendo para a glória do nosso Deus. Como é bom a gente poder celebrar ao Senhor. Hoje tem uma semana da nossa festa da multiplicação, não é? E foi uma festa linda que nós tivemos aqui no domingo passado. E se você ainda não está numa célula, procure a célula mais perto da sua casa, procure para você estar participando. Nós já temos células logo após a multiplicação que já estavam na terça-feira com um tamanho para multiplicar de novo, não é? Então a gente ainda esse ano, para a glória de Deus, deve ter mais uma festa da multiplicação, mas aí venha participar desse momento de encontro das células. Então aí a gente tem um QR Code aí que mostra a localização das nossas células. Está lá fora aquele banner com QR Code? Está lá fora. Então, você quer saber se tem uma célula perto da sua casa, acessa pelo QR Code e você vai ali saber onde tem uma célula pertinho de você. E se não tem ainda, caminha um pouquinho e chega numa célula, porque a gente vai ter multiplicação novamente para a glória de Deus. E aí, então, pode ser que tenha uma célula perto da sua casa. Aí está o QR Code aparecendo ali e o banner está lá fora. Você pode, então, saber aí onde tem uma célula para você estar participando ali. Hoje eu quero falar com você sobre gratidão, não é? Eu sei que tem uma galera aí que não está muito grata, né, pelo que aconteceu, mas tudo bem assim. De toda forma, a gente olha e vê, não vai precisar mudar o horário do GE da semana que vem. E nem vai precisar mudar o culto do aniversário dos homens de primeira. Não é? E isso é muito mais importante, né, irmãos? Então, é assim continuar celebrando ao Senhor pelo que Ele é. E hoje eu quero falar com você sobre o homem que voltou. Lucas capítulo 17, Evangelho de Lucas capítulo 17. É uma história muito conhecida, de um momento muito, muito especial, que o Senhor Jesus viveu ali com os seus discípulos. Era um momento em que Jesus estava rumando para Jerusalém. Era um momento que ele estava ali passando por uma região. E ele ali com os seus discípulos tem um encontro. E nós vamos ler esse encontro especial, Lucas capítulo 17, a partir do versículo 11 até o versículo 19. Diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou.
Pai, obrigado, porque Tu és o Deus que salva, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que liberta, o Senhor é o Deus que transforma, Pai. E nessa noite nós Te pedimos, fala conosco, dá-nos um coração grato a Ti em tudo que o Senhor tem feito, mas por tudo que o Senhor é para nós. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. A gente vive um tempo em que as pessoas muitas vezes se acostumaram com as bênçãos. A gente ora pedindo um emprego, e a porta de emprego é aberta, e a gente segue a vida e nem agradece. Como se Deus tivesse ali uma obrigação de nos abençoar. Às vezes oramos por saúde, somos curados, e depois da cura, nem agradecemos. Nem voltamos. E é interessante que às vezes isso acontece com a nossa lista dos pedidos de oração, né? Eu recebo as pessoas pedindo a oração, mas o feedback depois do que Deus fez demora muito para vir quando vem ali, porque nós nos acostumamos com as bênçãos, nos acostumamos com Deus cuidando de nós, nos dando livramento, renovando as nossas forças, nos dando uma chance de começar novamente, e assim a gente vai tocando a vida sem agradecer. Existe uma facilidade muito grande de pedir, mas uma dificuldade muito grande de agradecer, de reconhecer a generosidade de Deus. É porque talvez a gente tenha se acostumado a enxergar as bênçãos como um direito. Olha, eu sou um crente fiel, eu vou na igreja, eu sou dizimista, eu estou na IBD, eu estou numa célula, então, faz parte, Deus me abençoar. Mas na verdade não é assim. O amor de Deus, ele é incondicional, e por mais que nós façamos, nós nunca vamos nos aproximar do que Deus fez por nós. Nós nunca conseguiremos compensar Deus porque Ele fez por nós. E às vezes nós esquecemos de agradecer por coisas muito simples que fazem parte do nosso dia, que no meio da pandemia a gente aprendeu a valorizar. Quer ver uma só? Respirar tranquilamente. Quem teve Covid aqui sabe muito bem como era a dificuldade de respirar. E a gente ficava puxando o ar e o ar não entrava. E quando a gente volta a respirar, normalmente a gente agradece ao Senhor por um ato simples que é o ato de respirar. Né? Nos primeiros dias do isolamento ali, né? Eu saindo de casa, vindo para a igreja para fazer a primeira transmissão aqui com o celular, não tinha ninguém na rua. E aquilo que era normal, a gente sair, estar na rua, no meio da galera, virou algo muito especial. Às vezes nós não agradecemos a Deus pela família que temos, não agradecemos a Deus pela saúde, não agradecemos pelos irmãos com os quais congregamos como povo de Deus. Muitas vezes não agradecemos pelo pão que está sobre a mesa, a provisão de Deus para nós, naquilo que nós precisamos. Não agradecemos pela esperança que nós temos em Cristo Jesus, pela paz que excede todo o entendimento, do Deus que nos consola quando nós passamos momentos de perda. São coisas que nós não merecemos e que Deus generosamente nos concede. E nós devemos agradecer ao Senhor. Quando nós celebramos a ceia aqui, é um momento de gratidão a Deus, lembrando que o Deus Todo-Poderoso, Santo, Justo, Puro, Ele se importou comigo, todo pecador, e então se entregou na cruz, morreu por mim, derramou seu sangue, sofreu perseguição para me libertar, para me dar uma nova vida, para então ali me fazer de mim nova criatura. E nós deveríamos acordar pela manhã já agradecendo ao Senhor pelo dia que Ele nos concede. Um dia, muitas vezes, a gente não sabe o que a gente vai viver. A galera veio para cá hoje, toda a expectativa aí do Brasil passar pelos gigantes vikings lá. Não deu. Não deu. E tá bom por isso, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer na nossa vida ali. Jesus estava ali a caminho de Jerusalém. Lucas diz que ele estava passando ali na divisa entre Galiléia e Samaria. Ele estava indo ali passando por uma área onde, apesar de todas as diferenças, judeus e samaritanos conviviam. Porque havia uma grande inimizade entre eles. Os judeus consideravam os samaritanos impuros, porque eles eram fruto de uma mistura do povo de Deus com outros povos, como a gente vê o relato de 2 Reis, capítulo 17 ali. E a partir daquela mescla, então, os samaritanos foram considerados pessoas inferiores, espiritualmente falando, não havia ali uma comunhão entre eles ali. E nesse lugar ali, nesse lugar dessa convivência, tinham ali 10 leprosos, 10 homens que estavam ali.
A lepra naquele tempo era considerada um sinal do pecado. Era uma doença que fazia com que as pessoas leprosas tivessem que sair do convívio de todos. Eles não podiam ficar com suas famílias, eles não podiam ficar com seus amigos, eles não podiam estar ali numa vila, eles tinham que estar isolados fora da vila, fora ali do povoado. E quando eles estavam andando e viam pessoas na sua direção, eles tinham que gritar: imundo, 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 alertando aos outros que eles eram pessoas imundas. Viviam então desprezados. Eles viviam humilhados a partir daquela enfermidade que tiveram. Toda essa orientação está lá em Levítico, sobre o leproso. Ele não podia frequentar o templo. Ele não tinha mais a autorização para encontrar com seus irmãos no templo para cultuar a Deus. Ele se isolava e ficava sozinho ali. Esses homens estavam ali, agora vivendo sem família, sem trabalho, sem amigos, sem comunidade, isolados como pessoas de segunda categoria. E eles então começam ali e veem que Jesus estava no caminho. E o texto diz que ao invés deles gritarem para Jesus: impuros, 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 a fim de que Jesus e os discípulos se afastassem deles, esses homens, eles clamam dizendo: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós, tenha piedade de nós. A lepra é como o pecado. O pecado nos separa de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E morte significa separação, distanciamento. E assim como o pecado separa o ser humano de Deus, a lepra separava os leprosos de todos ao seu redor. As pessoas a quem eles mais amavam. E até cultuar ao Deus era proibido por eles. Veja que na cultura judaica, o templo ocupava posição central do culto, ou seja, eu só posso cultuar a Deus no templo. É por isso que mesmo cativos, o povo de Deus tinha autorização dos povos que os subjugavam para 3 vezes ao ano irem numa peregrinação até Jerusalém para cultuar a Deus no templo. Quando a gente encontra os salmos de 120 a 134, eles são chamados, e quando você começa a ler esses salmos, está lá assim: cântico da peregrinação, porque são 15 hinos que o povo cantava enquanto peregrinava do seu exílio até Jerusalém para cultuar a Deus. Então, não poder ir ao templo significava não poder cultuar a Deus. Esses homens estavam afastados do Senhor, eles estavam afastados do convívio, eles estavam separados de tudo. Mas assim como Cristo foi ao encontro daqueles homens, passou por onde eles estavam para ministrar compaixão diante deles e curá-los ali, Cristo, ele está aqui nesse lugar para dar a mim e a você cura, para nos libertar, para nos dar uma nova vida, para nos trazer de volta para uma comunhão, porque Ele é esse Deus de amor. Ele está aqui para nos oferecer restauração, para nos oferecer uma possibilidade de começar uma nova vida com Ele, ainda que perdidos, sem saber para onde ir, aí perdidos muitas vezes sem saber para quem confiar, entristecidos aí pelos atletas que nos decepcionaram, mas com uma esperança eterna que ninguém pode tirar de nós, a esperança no Cristo Jesus. Quando nós lemos esse texto, rapidamente podemos aprender algumas lições. A primeira delas é que eu e você precisamos da graça de Deus. O texto diz que esses homens, eles foram correndo para Jesus, ainda que ficassem a certa distância, e clamaram assim: mestre, tem misericórdia, tem piedade de nós. Eu e você precisamos dizer isso para o Senhor, todos os dias da nossa vida. Senhor, tem piedade da nossa família. Senhor, tem piedade do nosso lar, tem piedade da minha vida. Me ajuda, Senhor, a ser bênção ali onde eu trabalho, onde eu estudo. Me ajuda a ser bênção no seio da minha comunidade de fé. Deus tem misericórdia da minha vida, porque nós precisamos do Senhor. A Bíblia não fala o nome desses homens, não fala a profissão que eles tinham, nem onde estavam suas famílias. Simplesmente são homens, pessoas que estavam vagando perdidas ali, estavam ali separados, eles estavam ali distanciados de tudo.
A única coisa que identifica esses homens no texto bíblico é que eles eram leprosos, precisando da graça de Deus, precisando do amor de Deus. E sabe, eu e você somos assim. Eu e você precisamos do amor de Deus. Eu e você, todas as manhãs, devemos pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados e reconhecer o quão impuros nós somos. E assim como aqueles leprosos gritavam, impuro, 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 Senhor, olha para mim com esse meu coração todo contaminado, Senhor, e me perdoa. Senhor, me fortalece, Senhor, me ajuda, Senhor, me dá esperança na minha vida. Aqueles homens viviam sem um abraço, sem um toque, sem uma convivência, isolados e perdidos ali. Sabe que hoje em dia a gente vive isso? A gente vive numa sociedade dos conectados e as pessoas estão conectadas com os de longe e estão desconectadas com os de perto. A internet, ela faz isso, ela nos aproxima de quem está longe e nos distancia de quem está perto. Basta você olhar ao redor, as pessoas pelas ruas, nos restaurantes, nas casas, está cada um no seu celular, falando com alguém que está fora dali, enquanto quem está ali, para olhar no olho, está ficando em segundo plano. As pessoas que têm milhares e milhares de seguidores, mas quando são perguntadas, elas vivem sozinhas. A gente vive um tempo de famílias que estão sofrendo, de lares que estão destruídos, de comunhão familiar que está aí quebrada, pessoas que estão cercadas por tanta gente e ao mesmo tempo se sentindo tão sozinhas. O pecado promete liberdade. O diabo, ele promete prazer e alegria, mas é tudo mentira. É tudo passageiro, é tudo aparência. O único que faz algo verdadeiro na nossa vida é o Senhor Jesus. E sabe, olhando para essa história desses homens leprosos aqui, a gente aprende que o sofrimento, ele elimina barreiras. Veja que o texto diz que eram 9 leprosos e um deles era samaritano. Os samaritanos e os judeus não se gostavam. Mas agora eles eram homens de segunda categoria, segundo aquela sociedade. Eles eram pessoas alijadas de toda a convivência. E nessa hora, esse sofrimento eliminou as barreiras e eles estavam juntos. Muitas vezes, no momento em que nós estamos enfrentando lutas intensas, são os momentos onde nós mais nos aproximamos de Deus e mais nos aproximamos de nossos irmãos. É o momento em que a gente vem para culto de oração, culto, jardim de oração, culto de consagração, culto de manhã, EBD, e célula e tudo mais. Ora por mim, ora por mim, ora por mim. Porque no momento do sofrimento, o nosso coração se abre mais para um relacionamento com Deus. E, ok, quando eu estou sofrendo, eu entendo que eu preciso de Deus, mas quando Deus me dá a vitória sobre o sofrimento, eu preciso permanecer conectado com Ele, em intimidade com Ele. O sofrimento, ele vai eliminando barreiras. Aqueles homens, aqueles 9 judeus, jamais aceitariam aquele samaritano. Não fora pela mesma condição que eles viviam agora, de serem homens leprosos. A dor derrubou os muros. E aqueles homens agora estavam juntos ali. Sabe, irmãos, diante de Deus, todos nós somos iguais. Assim como Jesus olhou para judeus e samaritanos leprosos e os amou de maneira igual e curou aos 10, é assim que Ele olha para mim e para você. Ele nos ama de uma maneira igual. O Senhor, Ele não tem filhos prediletos. Ele tem filhos íntimos. Quanto mais íntimo eu sou do Senhor, mais eu entendo a sua vontade para a minha vida, mais desejo obedecer a Ele, e quando eu obedeço ao Senhor e sigo a sua vontade na minha vida, eu vou experimentando a sua vontade boa, agradável e perfeita. Não importa a sua idade, o seu nível de escolaridade, o saldo da sua conta bancária, você é tão amado por Deus como eu. Nós aqui somos todos iguais para o Senhor. E assim que Jesus se aproxima daqueles homens ali que necessitavam da sua graça. Todos nós precisamos da graça de Deus. E o primeiro passo para viver o milagre é caminhar na direção do Senhor Jesus, como esses homens fizeram. O primeiro passo para você viver o milagre na sua casa, o milagre na sua vida, é voltar o seu coração para o Senhor Jesus. É realmente reconhecer a condição de alguém que precisa do cuidado do Pai na sua vida. Realmente ali, sem nenhuma máscara, sem nenhuma barreira, porque não existem máscaras para Deus, Ele é Deus onisciente, Ele conhece como realmente nós estamos.
Ele não conhece apenas as postagens que nós fazemos, ele conhece o interior do nosso coração. A Bíblia diz que a palavra que nós pensamos e nem falamos, o Senhor já conhece. Então, o primeiro passo para viver o sobrenatural de Deus é eu ir na direção do Senhor, dizendo: Senhor, tem misericórdia da minha vida, tem compaixão de mim, tem piedade de mim. Ninguém experimenta a graça salvadora de Cristo enquanto estiver pensando que pode se salvar sozinho. É o próprio Senhor Jesus que diz que são os enfermos que precisam de médico. Então, são aqueles enfermos que precisam do Salvador. E o Evangelho começa na minha vida quando eu reconheço que eu preciso de Deus. Aqueles homens chamam o Senhor Jesus de mestre. Eles usam, e Lucas aqui usa a palavra epistates, que significa comandante. Aquele que possui autoridade, chefe. É como se aqueles homens dissessem assim: Jesus, você que tem toda a autoridade, tem piedade de nós. Porque eles criam que Cristo poderia curá-los. Por isso eles usam esse termo dizendo: o Senhor tem autoridade sobre essa enfermidade que nos separa da nossa família, dos nossos amigos, do templo, do Senhor mesmo. Ô Senhor, o Senhor tem autoridade. Esses homens reconheciam isso, que Jesus possuía autoridade para mudar aquela situação. E aí eles pedem: tem piedade, tem misericórdia. Eles não pedem por justiça, eles não reclamam ao Senhor pela lepra que eles estavam carregando, eles não apresentam seus méritos porque não os tinham, eles simplesmente pedem misericórdia. E eu e você precisamos fazer isso todo dia. Senhor, tem misericórdia da minha vida, tem compaixão de mim, tem compaixão, Senhor. Talvez você hoje está aqui me ouvindo nesse lugar ou aí pela internet e não tem uma lepra na pele, mas tem uma lepra no coração, tem uma enfermidade, uma enfermidade na alma, um rancor, uma tristeza, um peso, algo que te impede de viver uma comunhão, você se decepcionou, se frustrou com as pessoas e vai carregando isso no seu coração. Talvez carregue uma culpa escondida aí, mas é escondida para as pessoas, mas não é escondida para o Senhor. É hora de virar para o Senhor e dizer: tem piedade de mim, tem compaixão da minha vida. O milagre só começou na vida daqueles homens, quando eles decidiram clamar por misericórdia de Deus. E é assim na minha vida e na sua vida. Quando a gente lê esse texto, em segundo lugar, a gente aprende que a graça de Deus é recebida pela fé. E essa fé se manifesta na obediência. O texto diz, em Lucas capítulo 17, versículo 14, quando ao vê-los Jesus disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram purificados. Por que Jesus manda que aqueles leprosos fossem até os sacerdotes ali? Levítico nos ensina que o leproso, ele tem que ficar fora da cidade, fora da sua casa, fora do convívio com os seus amigos, até que a lepra passe. Se a lepra passar, se a lepra for curada, eles precisam se apresentar a um sacerdote. O sacerdote vai declarar aquela pessoa curada, e aí essa pessoa pode retornar ao convívio da sua família, pode retornar para a cidade, pode retornar para o seu trabalho, pode voltar ao templo, mas para isso precisa se apresentar aos sacerdotes. E aí você imagina, os leprosos ali, a pele toda branca, toda enferma, pedem a misericórdia do Senhor, e o Senhor diz: vão se apresentar aos sacerdotes. A reação deveria ser: mas como, Senhor? Estou com a lepra aqui na pele, eu vou chegar lá e ele vai dizer que eu ainda estou leproso. Mas os leprosos não fizeram isso, eles simplesmente obedeceram pela fé. Quando nós cremos no Senhor e Ele nos dá uma ordem, nós obedecemos a ordem, mesmo sem ver o milagre, porque o Senhor vai operar o milagre, no tempo dEle, do jeito dEle. Mas é a fé que vai me levar então a obedecer ao Senhor. Eles não perguntaram, o texto não diz, eles não retrucaram ao Senhor Jesus, simplesmente saíram para se apresentar, e o texto diz que enquanto eles caminhavam na direção dos sacerdotes, eles foram curados. Porque eu creio no milagre da salvação, eu creio que o Senhor está ali operando o que eu não posso fazer. O sacerdote não podia curar a lepra,
ele simplesmente testificava a cura. E era para isso que aqueles homens deviam voltar aos sacerdotes agora, e nesse caminho sendo curados, para eles voltarem então ao convívio das suas famílias. Ele manda que aqueles homens fossem, antes de verem a cura. Sabe, muitas vezes a gente fica pensando assim, será que Deus vai fazer? Será que Deus pode? Será que Deus tem poder? Será que Deus está se importando conosco? O apóstolo Paulo diz que nosso Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, mas ele completa a frase dizendo, conforme o seu poder que opera em nós. Então eu preciso entregar a minha vida ao Senhor e confiar que ele vai operar na minha vida, que ele vai operar na minha vida. O milagre na minha vida. Davi sai da Pavuna e vem para Heliópolis. Melissa sai de uma igreja e vem para cá, para Heliópolis. E aqui estão aí, ó, preparando para casar. Olha o milagre aí. Não é? Milagre do Senhor. Milagre, é esse milagre da misericórdia de Deus. O bichinho estava lá assim, ó Senhor, tem piedade de mim, Senhor. Sozinho aqui, encalhado, Senhor. Não encontro ninguém, Senhor. E aí, obedece e vem para cá. E o Senhor diz, está vendo, filho? Ele veio, enquanto ele obedeceu ali a ordem que Deus havia dado para ele, de sair da igreja onde ele estava ali, integrado, servindo, vir para uma nova comunidade de fé, obedeceu o Senhor, está aí, rindo de fratura exposta agora, né? Todo feliz da vida, né? Porque Deus opera assim, irmãos. A nossa vida com Deus exige fé. A única coisa que Deus espera de nós é fé. É porque pela fé que nós somos salvos. Quando, pela fé nós recebemos a graça do Senhor, quando nós olhamos para Jesus e o reconhecemos como Senhor e Salvador da nossa vida, e cremos e obedecemos às ordens do Senhor. Aqueles homens, eles não discutiram, eles não argumentaram, eles não exigiram do Senhor nenhum sinal. Ah, Senhor, cura aqui a minha mão pelo menos, aí eu vou começar a andar até o sacerdote. Não, nenhum falou nada disso. Ele mandou, aqueles homens foram ali, sabe por quê? A fé precede o milagre. A fé precede o milagre, porque enquanto eles estavam no caminho, o Senhor foi curando. A cura não aconteceu antes da caminhada, a cura não aconteceu antes de chegarem ali, nem depois que eles chegaram, aconteceu enquanto eles caminhavam. A fé no Senhor Jesus, ela significa obedecer e esperar que Ele faça a sua vontade, porque a vontade de Deus sempre é boa, agradável e perfeita. A fé é confiar naquele que falou e mandou. Deus falou com Abraão e disse, sai da sua parentela. Ele não sabia qual era a terra, ele não sabia o que ele ia encontrar, ele simplesmente saiu e obedeceu. Foi assim com o apóstolo Pedro, quando cansado de pescar a noite inteira, Jesus diz, lança a rede de novo. Ele lançou, e a pesca foi abundante ali. Foi assim com o Josué, quando Deus disse, olha, dá 7 voltas ao redor do muro da cidade de Jericó, a cidade mais fortificada daquele tempo, e a muralha vai cair. Senhor, só dá volta. Cara, obedece e confia que o milagre vai acontecer. Aconteceu isso com esses 10 homens, eles estavam ali, e a obediência revelou que eles confiavam no Senhor. Eles dependiam do Senhor. Eles foram até Deus, eles foram até o Senhor Jesus, pedindo por piedade, pedindo por compaixão, e ao receberem uma ordem do Senhor, eles então, ali, eles foram curados. O texto diz, foram purificados. Na palavra traduzida por purificado, eles foram limpos completamente. Tiraram-se deles toda a impureza, e aquela lepra desapareceu. É assim que eu e você devemos confiar no Senhor. Tem gente que muitas vezes diz assim, um dia eu vou me entregar para o Senhor, mas primeiro eu preciso deixar esse vício, deixar esse hábito, deixar aquilo outro, depois eu me entrego para Jesus. Não, não é assim não, se entrega do jeito que você está, porque é Ele quem vai fazer, é Ele quem vai tirar o que precisa ser tirado da sua vida, é Ele quem vai colocar o que precisa ser colocado na sua vida. Não espera você ser puro para se entregar a Jesus, porque isso nunca vai acontecer, porque nem eu, nem você por mim mesmo, nem você por você mesmo, seremos puros. Nós somos purificados pelo Espírito Santo de Deus que atua em nós.
Ele atua para poder, então, ali nos curar, nos purificar. Aqueles homens foram ali buscando a compaixão do Senhor. E encontraram. Deus nos chama, meus amados irmãos, membros da igreja, para sermos obedientes a Ele. A gente não precisa entender tudo. A gente precisa obedecer ao Senhor. A gente precisa entender a vontade de Deus e a ordem do Senhor. Às vezes Ele nos pede coisas que a gente não entende, mas é simplesmente obedecer ao Senhor. Quando a gente começou o movimento das células, a gente começou com uma. Ah, será que isso vai dar certo? Mas era a ordem de Deus. Já são 11. No final do ano seremos 20. Quiçá 30, para a glória do Senhor. Né? Isso porque estamos simplesmente obedecendo. Nós não vimos quando começamos uma célula às 11. Quando começamos a primeira célula, não vimos a festa de multiplicação como tivemos no domingo. A gente não tinha nada disso, mas pela fé a gente foi caminhando na obediência ao Senhor. Deus está chamando a gente hoje para viver uma obediência ao Senhor. Porque o milagre começou na vida daqueles homens, quando eles simplesmente confiaram na palavra de Jesus. Eles não tinham visto nenhuma mudança. Eles simplesmente confiaram na palavra do Senhor. Mas para terminar, olhando para essa história, nós aprendemos que a verdadeira gratidão nos faz voltar aos pés de Cristo. Porque esse texto conta a história de homens que foram curados. Eles tiveram a sua vida restituída por Deus. Eles já tinham perdido tudo. A convivência com os amigos, a convivência com a família, a condição de cultuar a Deus no templo, o seu trabalho, perderam tudo. Eu fico imaginando a ansiedade desses homens, responsáveis pelo sustento de suas famílias, preocupados como as nossas esposas e nossos filhos estão vivendo, como estão comendo, vestindo, bebendo, porque eles eram os provedores e naquele momento ali eles não podiam fazer nada para sustentar sua família. Imagina a angústia. Aqueles aqui que já experimentaram, os homens que já experimentaram o desemprego e fica aquela preocupação, vão chegar os cebolões são os boletos. São cebolões porque quando eles chegam a gente começa a chorar. Quando a gente olha o boleto do cartão de crédito, a conta da luz, do gás, e a gente da água, e aí o bolso vazio, é cebolão, faz a gente chorar. E na hora que você está ali desempregado, que você não tem o recurso, e os cebolões não param de chegar, e vem aquela preocupação, e agora? Como é que eu vou pagar as contas? Como é que eu vou botar comida à mesa? Esses homens, eles não podiam trabalhar para sustentar suas famílias. Eles não podiam ir à cidade ver as suas famílias. E esses homens, naquele exato momento ali do encontro com Jesus, eles tiveram tudo isso de volta. Eles tiveram não somente a sua pele purificada, eles tiveram a sua família recebida de volta, os seus amigos no convívio novamente, a possibilidade de voltar para casa. Sabe, irmãos, o melhor lugar do mundo, sabe qual é? A sua casa, minha casa. Ai, irmãos, como eu fico feliz quando eu começo a viagem de volta para casa para ver a Carla e as crianças. E como eu saio, obviamente, viajando para a missão que eu vou cumprir, mas eu saio assim, são mais alguns dias longe de casa, são mais alguns dias longe da igreja, são mais alguns dias sem ver a minha família. E a alegria, eu posto uma foto sentado na cadeira do avião, embarcando, rindo de fratura exposta, e boto no grupo da família, voltando para casa. É bom demais estar em casa. É bom demais viver a família. E eu fico imaginando a alegria desses homens, porque agora eles podiam voltar para o seu lar. Mas mesmo vivendo essa restituição, mesmo vivendo essa restauração que eles viveram, dos 10, só um voltou. Só um voltou para agradecer. Só um voltou para reconhecer e se jogar aos pés do Senhor Jesus. O texto diz que quando esse homem viu que ele estava curado, ele voltou, versículo 15, louvando a Deus em alta voz.
Agora, ele não precisava mais gritar, impuro, 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 se afastem de mim. Agora, esse homem gritava assim, louvando, santo, 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 poderoso é o Deus que me curou. Ele estava ali louvando ao Senhor em alta voz, assim como ele tinha que gritar em alta voz que ele era impuro, agora ele gritava em alta voz, louvores ao Senhor. E esse homem volta louvando a Deus, voltando ali para louvar ao Senhor, e o texto diz que ele se prostra aos pés de Jesus. Porque a gratidão começa quando a gente reconhece a graça de Deus na nossa vida. Quando a gente reconhece o milagre do Senhor. Talvez por muitos anos era a primeira vez que aquele homem via suas mãos curadas, a sua pele sana. Os dedos que estavam deformados pela lepra agora estavam perfeitos. A pele destruída e carcomida agora estava saudável. As feridas que provavelmente cheiravam mal, agora estavam fechadas. Naquele instante, aquele homem compreende o quanto Deus me amou. O quanto Deus fez por mim. Ele compreendeu a sua história. E toda a verdadeira gratidão nasce quando nós percebemos o que Deus fez por nós. E muitas vezes nós esquecemos que respirar, andar, enxergar, ter uma família, ter uma igreja, é bênção de Deus. É presente do Senhor. Hoje o Bill está aqui. Veio para ver o jogo, para estar aqui com a gente. Tinham aí algumas semanas que ele não podia vir e estar aqui conosco, cultuando ao Senhor. Seu coração está cheio de alegria, ele chegou aqui tão vibrante para me abraçar, que quase caiu para trás ali, naquele momento ali, porque ele estava de novo entrando na casa do Senhor, ele estava de novo vindo aqui ter um momento de comunhão com os irmãos a quem ele ama, naquele lugar onde ele aceitou a Jesus, foi batizado, teve a sua vida transformada, agradecendo ao Senhor pelo simples ato de poder vir à igreja, irmãos. E às vezes nós temos essa possibilidade com toda a saúde que temos, o tempo que temos, e não valorizamos isso que Deus nos dá. Essa maravilhosa graça do Senhor. Aquele homem reconheceu e ele se jogou aos pés do Senhor para adorar ao Senhor. O texto diz que esse homem, ele agradeceu ao Senhor. O interessante é que a palavra grega usada aqui é eucaristeu, que gerou a palavra Eucaristia, que por séculos representava na igreja cristã do primeiro tempo exatamente a ceia. Porque a ceia é um momento de gratidão ao Senhor. Aquele homem chega e agradece ao Senhor pela salvação que ele estava recebendo naquele momento ali. A gratidão ao Senhor por tudo, reconhecendo, foi Deus que mudou a minha história. Agora eu posso voltar para minha casa, mas antes de eu voltar para minha casa, eu tenho que voltar aos pés desse Deus que me restituiu tudo e lhe agradecer. Eu tenho que me prostrar aos pés do Deus que restituiu tudo e adorá-lo e reconhecer quem Ele é. E sabe, irmãos, algo interessante que Lucas destaca aqui, eram 9 judeus, 9 membros do povo de Deus e um estrangeiro, um samaritano, e foi o único que voltou, foi exatamente o estrangeiro. Jesus fala isso. Ele fala isso no versículo 18. Só esse estrangeiro voltou? Eu vim, e João 1 fala isso, eu vim para os meus, e João relata dizendo, Jesus ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. E porque os judeus o rejeitaram, todos aqueles que creram nele, como Senhor e Salvador, receberam o direito de serem chamados filhos de Deus. Eu e você somos estrangeiros, mas estrangeiros que fomos perdoados, redimidos e incluídos no povo de Deus. Você foi? Você é? Porque eu sou. Eu sou um estrangeiro, incluído pelo próprio Deus, no seu povo, para adorá-lo e para servi-lo. Aquele estrangeiro voltou para agradecer. Foi o homem que voltou. Voltou reconhecendo, Deus mudou a minha história. E sabe que Jesus
diz para aquele homem: se levanta, meu filho, e vai, porque a tua fé te salvou. A fé salvou aquele homem. Essa história dos leprosos fala muito mais sobre mim, sobre você, do que nós pensamos. Porque eles eram o que nós somos. Pessoas distanciadas do amor de Deus, até o momento em que entregamos a nossa vida ao Senhor. Aquele encontro daqueles homens com Jesus revela a graça de Deus. A graça que perdoa, a graça que restaura, a graça que dá a vida nova e abundante. E a palavra de Jesus para aquele homem que voltou é: a tua fé te salvou. É a fé no Senhor Jesus que nos salva. É a fé no Senhor Jesus que salva a nossa família, que salva o nosso casamento. É a fé no Senhor Jesus que salva o relacionamento entre pais e filhos, entre irmãos de sangue, entre irmãos na igreja. O convite do Senhor para mim e para você nessa noite é: faça como aqueles leprosos. Reconheça que você precisa de Jesus. Precisa de Jesus para recomeçar. Precisa de Jesus para continuar. Precisa de Jesus para perdoar. Precisa de Jesus para pedir perdão. Precisa de Jesus para ter forças. Precisa de Jesus para ter discernimento. Precisa de Jesus para ter sabedoria. Eu e você precisamos do Senhor. E nessa noite o Senhor chama: faça como aqueles homens. Corra para os meus braços. Entregue a sua vida para mim. Se o problema que você está vivendo você acha que é impossível de resolver, traga para o Senhor. A lepra para aqueles homens ali era algo que eles sozinhos não conseguiriam curar. E o Senhor operou o milagre. É hora de entrega. É hora de dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso curar a minha alma ferida, cansada, decepcionada, frustrada. Senhor, eu preciso de esperança. Senhor, eu preciso de liberdade. Senhor, eu preciso de paz, de consolo. Aquele homem voltou para agradecer. E ali ele recebeu um novo começo. Feche seus olhos. Talvez você nessa noite seja alguém que precise de um novo começo. Precise de uma chance. Precise dizer para o Senhor Jesus: Senhor, tem piedade de mim. Tem misericórdia de mim. Eu estou vagando por aí perdido, desorientado, fraco, derrotado, frustrado, ferido. Derrama o bálsamo da cura. Faz tudo novo na minha vida. Se nessa noite você quer fazer isso, você quer caminhar na direção do Senhor, eu vou te dar a chance de fazer isso. Nós vamos nos colocar em pé e vamos cantar, encerrando esse culto ao Senhor nessa noite. E se você nessa noite quer vir na direção de Jesus, quer vir clamando ao Senhor Jesus, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senhor, eu quero começar uma jornada nova contigo. Senhor, eu quero consagrar a minha vida a Ti. Senhor, eu quero gritar em alta voz o meu louvor e a minha adoração a Ti, em gratidão, porque eu tenho sido ingrato. O Senhor tem me abençoado e eu não tenho parado para Te agradecer. Eu não tenho voltado, ó Deus, e me rendido aos Teus pés, louvando o Teu nome, dizendo: Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem me dado. Se nessa noite há um motivo para você dizer: Senhor, me ajuda, eu quero expressar gratidão ao Senhor e quero começar uma jornada de consagração da minha vida a Ti. Talvez você hoje pela primeira vez vai entregar a sua vida a Jesus, dizendo: eu quero fazer como esses homens. Eu quero experimentar essa nova vida. Eu quero experimentar essa salvação que vem pela fé. Eu creio que Deus pode mudar a história da minha vida. Então, enquanto nós estivermos cantando, você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Se você se sente fraco para vir sozinho, pega na mão da pessoa do seu lado e diz: vem comigo lá na frente. Eu quero hoje entregar a minha vida. Eu quero hoje consagrar a minha vida. Eu quero pedir ao Senhor para começar algo novo na minha vida. Enquanto nós estivermos cantando,
Pode sair do seu lugar. Faça como aquele homem. Jogue-se aos pés de Cristo. Ele vai te acolher. Ele vai te curar. Ele vai te fortalecer. Ele é Deus e somente Ele é Deus. Você pode vir, sair do seu lugar. Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Você quer dizer isso? Senhor, eu creio em Ti. Faça algo sobrenatural na minha vida, Senhor. Você pode sair do seu lugar e vir. Já tem muitos aqui à frente dizendo isso para o Senhor. Está faltando você aqui. Deus do impossível, Deus que cura. É esse o Deus que te chama, o Deus que liberta, que dá vida nova. O Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Se nós cremos, se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. É esse Deus que está chamando você nessa noite para viver o seu sobrenatural. Restaurar a sua vida, a sua força, o seu vigor, a sua alegria nele. Aquele que é, que era e que há de ser, o Deus Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, te chama para começar algo novo na sua vida. Só está esperando você fazer como aqueles homens, virem na sua direção dizendo: Senhor, tem piedade de mim, me ajuda a começar algo novo. Se você quer fazer isso, pode sair do seu lugar. Aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural.
sim, eu creio. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, Pai, nós declaramos nessa noite que cremos em Ti, porque o Senhor é o Deus que pode fazer aquilo que nós não podemos, aquilo que não é normal, que é sobrenatural, assim como o Senhor fez na vida daqueles homens e os curou e lhes restituiu vida. Que o Senhor, ó Deus, faça isso em cada um de nós, cada dia de nossas vidas, Pai. O Senhor é Deus onisciente, o Senhor sabe o que cada um traz ao teu altar agora, aos pés do Senhor, clamando pela tua misericórdia. Assim como aqueles homens disseram: Mestre, tu que tens autoridade, tenha misericórdia de nós. Os teus filhos que estão aqui estão clamando exatamente assim, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Deus onipotente, que todas as lutas, todas as barreiras, todas as dificuldades, ó Deus, caiam por terra agora, pelo poder do Senhor, pelo agir do teu Espírito Santo. E, ó Deus, por onde formos, com quem estivermos, o Senhor, que é Deus onipresente, esteja conosco, porque o Senhor prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. E tu és Deus que cumpre o que promete. Nós confiamos em ti, Senhor. Nós confiamos que o Senhor pode fazer, que o Senhor pode trazer de volta, que o Senhor pode dar vida a um vale de ossos secos e transformá-los, ó Deus, num grande exército. Assim, ó Deus, que o teu sopro de vida e vida abundante venha sobre nós. E, ó Deus, nos dando paz que excede todo entendimento, alegria no Senhor, força, perseverança, sabedoria, discernimento espiritual, ó Deus. Tira de nossas costas todo o peso que nos tem impedido de avançar, ó Pai. Algo que nós não podemos fazer, Senhor. Nós clamamos a Ti. Pedimos que a Tua mão de poder e graça esteja sobre a vida de cada um que está aqui à frente, mas também de cada um de nós que está aqui, porque todos nós precisamos da Tua graça. Todos nós podemos viver o sobrenatural do Senhor quando cremos no Teu poder. Todos nós podemos ter uma verdadeira gratidão quando reconhecemos a Tua maravilhosa graça sobre nós. Ajuda-nos a viver assim, Pai. Perdoa nossas falhas, os nossos pecados. Senhor, obrigado por esse momento juntos aqui. Obrigado pelos amigos e irmãos que nos visitam. Obrigado porque nesta noite, mais uma vez, podemos celebrar a ceia e Te agradecer pela vida eterna que temos, pela certeza de estarmos contigo no céu, na eternidade, Pai. Senhor, abençoe o nosso caminho de volta aos nossos lares e que esta semana seja vivida na dependência do Senhor. E assim possamos glorificar ao Teu santo nome, agradar ao Teu coração, com a maneira como viveremos, Pai. Abençoe a cada lar aqui representado nesta noite. Que haja paz, que haja alegria do Senhor. E cada lar continue sendo um altar erguido para adoração ao Teu santo nome. Fica conosco, Pai. Cuida de nós, porque nós precisamos do Teu cuidado. Protege-nos, porque nós precisamos da Tua proteção. Dirige-nos, porque nós precisamos da Tua direção. Nós clamamos a Ti, pedimos todas essas coisas, no nome que é sobre todo nome, o precioso, soberano, generoso, invencível nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. E agora, que o bondoso amor de Deus, o nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, Filho, o nosso Salvador, que a comunhão, as doces consolações e o poder do Espírito Santo de Deus sejam presentes em nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém.
Dá um abraço no irmão que está aí do seu lado. Deseja uma semana abençoada para o seu irmão. Lembrando que quarta-feira estaremos aqui. Terças e quintas as nossas células.